Então, boa noite para todos vocês que tiraram este tempo para estar aqui. Hoje nós vamos falar sobre o traço mais influente e influenciável que nós temos, que é o traço oral. O traço oral, ele é um traço que ele traz consigo toda a comunicação. Ele é um traço muito extrovertido, mas quando ele está no recurso, a gente sempre diz assim, que o traço oral, ele pode ou contagiar o ambiente ou ele pode contaminar o ambiente. Então, hoje nós vamos falar dele, de tudo sobre, para que você se identifique, como eu sempre falo, volto a repetir, todos nós temos os 5 traços. O que nos difere um dos outros é a quantidade de cada traço. Então, assim, talvez você vai se identificar em algumas características do oral, isso talvez porque você não tem o traço de caráter oral na sua totalidade. Mas quem tem o traço de caráter oral alto, que a gente diz que é acima de 25, até tem pessoas que têm, por exemplo, 40% de oralidade, daí vai se identificar muito mais. Então, assim, Tati, eu tenho uma coisa ou outra, é porque talvez o teu traço dominante é outro. Outra coisa que acontece também, que tem pessoas que elas têm o traço, ou melhor, ele tem um gráfico mais distribuído. Quando o gráfico é mais distribuído, a gente diz assim, que existem duas coisas, né? É a pessoa que ela é muito adaptável, mas também é uma pessoa que está sempre numa confusão muito grande. Então, assim, eu me identifico com todos, parece que igual, é porque provavelmente o teu traço, o teu gráfico, ele é um gráfico mais equilibrado, e daí é onde traz esse negócio de a gente conseguir se adaptar a todas as situações, ter todos os recursos, mas daí é onde eu preciso me conhecer um pouco mais para eu identificar, agora o meu traço está na dor, agora o meu traço está no recurso. Então, como que funciona o traço de caráter oral? Nós falamos há 2, 3 semanas atrás sobre o traço esquizoide. O esquizoide, ele é o primeiro traço a ser formado lá na gestação, que é do dia 1 até um mês fora da barriga. O próximo, então, é exatamente esse, que é o traço oral, que ele se forma a partir do nascimento ali do mês até mais ou menos 2 anos. Qual que é a característica? Para quem tem filhos ou para quem convive com criança pequena, vai perceber que a criança leva tudo na boca, por isso que a gente chama oral, certo? Ele está descobrindo o mundo através da boca. Então, quais que são as principais características marcantes do traço de caráter oral? Ele vai se comunicar muito bem. Por quê? Porque foi essa forma que ele aprendeu de chamar atenção. Uma coisa que eu sempre falo é que assim, todas as pessoas nasceram para amar e serem amadas. É isso que todos nós buscamos em essência. E quando nós estamos falando do traço de caráter oral, a forma como ele aprendeu de amar e ser amado é através da boca. Como? Quando eu preciso, eu falo. Então, ele se comunica dessa forma. Porém, quando aquilo que não é atendido, eu também grito, eu choro, eu me expresso. Mas talvez o meu se expressar não seja gritando, não seja falando. É o que a gente vai chamar, então, de excessos. Eu sei que algo está faltando, eu sei que eu quero algo, eu sei que tem uma falta, tem um buraco dentro de mim, mas eu não consigo identificar o que é. Quando eu não consigo chorar, quando eu não consigo me expressar, eu vou usar coisas para tapar isso, que é onde a gente vai para os excessos. Ou eu como, ou eu bebo, ou eu uso drogas, ou eu vou até para as compras, mas daí é um pouco mais, vai pegando outros traços juntos, mas principalmente usa a boca para obter esse conforto, porque lá na infância a gente aprendeu que a primeira medida de conforto ela vem através da boca. O bebê, ele não mama só quando ele tem fome. O bebê, ele mama quando ele tem fome, quando ele precisa de afeto, que ele quer estar perto, e quando ele tem medo. E quem tem o traço de caráter alto vai fazer isso também depois de adulto. Então, toda vez que eu preciso de afeto, eu uso a minha boca, ou para chamar a atenção, quando eu estou no recurso, eu vou me comunicar. Quando eu estou na dor, eu vou reclamar, ou eu vou usar a minha boca para
tentar tampar esse vazio, que daí é onde eu vou usar a comida, provavelmente, as drogas, enfim, certo? Por quê? Porque foi essa forma que o meu cérebro primitivo usou. E até agora eu faço isso de forma inconsciente, porque isso é automático. Então, a partir de agora, eu preciso identificar, opa, eu estou precisando de afeto, eu estou querendo conexão, é isso que eu quero. Então, o que eu preciso fazer para conseguir o que eu quero? Eu não posso mais agir como uma criança que vai chorar e esperar que alguém venha dar mamadeira. Eu ainda preciso que alguém venha cuidar de mim, mas o que eu vou fazer para que as pessoas venham cuidar de mim? Então, assim, características marcantes do traço de caráter oral. Eles são extremamente comunicativos. E o que é comunicativos? É fala bem? Também é fala bem. Mas o traço de caráter oral é aquela pessoa que ela não fala só com a boca, ela fala com o corpo inteiro. A gente costuma dizer assim, ela fala com a boca, ela fala com o coração, ela fala com o rim, ela fala com o fígado. Ela é uma pessoa que ela está sempre por inteiro, é uma pessoa que no seu olhar a gente já vê uma conexão, ela é por inteira, ela é muito intensa, se comunica bem no sentido de ela consegue chegar em qualquer ambiente e começar uma conversa. Para quem não tem esse traço alto, sabe a dificuldade que por vezes é de chegar num ambiente e começar tanto a se expor como iniciar uma conversa, né? Se não tem ninguém conhecido. O traço de caráter oral, não. O traço de caráter oral, para ele é natural chegar num ambiente, cumprimentar todas as pessoas e começar uma conversa do nada, certo? Então, isso é uma característica dele, a comunicação. Ele é muito extrovertido, ele é divertido, como é que é? Ele influencia o ambiente, como eu falei, ele é entusiasta dos outros quando ele está no recurso. Então, ele é uma pessoa que ela é expansiva, ele quando não está na dor, ele existe da forma que ele é espontâneo, essa é a palavra. Entusiasmados são pessoas que elas são muito intensas. Quando eles estão felizes, eles estão muito felizes. Quando eles estão tristes, eles estão muito tristes. Quando o dia tá bom, pro oral ele tá excelente, maravilhoso. Quando o dia tá ruim, pro oral ele tá péssimo. E ele vai dessas polaridades muito altas. Quando as pessoas não conhecem e erroneamente elas falam que são bipolares. Uma hora tá feliz, daqui 2 minutos ele tá tristíssimo. Isso é a característica do oral, certo? Não é uma patologia como as pessoas muitas vezes acabam falando, né? O traço de caráter oral, ele costuma ser muito bem-humorado. Ele fala, que nem eu falei, ele fala com todo o corpo, né? Então, ele é uma pessoa que ela é muito dada para as outras pessoas. Ele é bem-humorado, ele leva tudo pro lado positivo, principalmente quando ele está no recurso, né? Claro. É uma pessoa que faz amizades muito fácil. Eu costumo dizer assim, que o traço de caráter oral, se ele te encontrou na fila da farmácia, na fila do mercado, ele já virou seu amigo. E a gente já troca o telefone, a gente já começa uma conversa ali. Mas se você não ligar para ele no outro dia, ele vai se sentir totalmente abandonado, porque essa é a dor dele. Ele busca essa conexão com as pessoas e da mesma forma como ele se entrega para os outros intensamente, ele espera que as outras pessoas se entreguem para ele também. E é onde ele acaba se frustrando e é onde essa dor do abandono cada vez pega ele mais, tá? Ele é muito emotivo, então ele sente com todo o coração, ele sente com todo o ser dele. Por isso que se ele tá muito triste, se ele tá triste, ele vai estar muito triste. Se ele tá feliz, ele vai estar muito feliz. E ele, quando chora, ele chora de verdade. Aí, os racionais vão dizer assim, mas não precisava, que exagero. Pro oral, precisa. E ele precisa fazer isso e ser acolhido dessa forma. Outra coisa que a gente tem falado bastante nos últimos tempos é assim, a gente acredita que para ser amado a gente precisa ser igual. Não, a gente tem as nossas individualidades e a gente precisa aceitar o outro dentro da sua individualidade e respeitar isso. Então, toda vez que eu chamo aquilo que é diferente de mim de defeito,
né? Quando a pessoa ela é então muito emotiva e eu sou muito racional e eu vejo o outro, sei lá, chorando, eu digo que exagero, eu estou criticando. Essa crítica mata a identidade do outro, que é diferente da minha. Então, esse tipo de coisa, quando a gente começa a entender a nós, a gente começa a respeitar ainda mais o outro e a não julgar nem o sentimento do outro e nem o modo de existir do outro, certo? Então, eles também são, outra característica do oral, eles são persuasivos. Persuasivos no sentido de eles conseguem tirar o melhor da outra pessoa. É diferente daquele que é manipulador. O oral, ele tem um jeito todo dele de te convencer a fazer, certo? Então, ele sabe como chegar. Por quê? Porque ele também é muito sensitivo. Então, quando ele chega no ambiente, quando ele vê as pessoas, ele já percebe se a pessoa ela tá triste, se a pessoa tá feliz, como é que ele pode chegar naquela pessoa, se ele pode tocar, se ele não pode tocar, se ela tá num dia bom, se ela tá num dia ruim. Algumas pessoas vão chamar isso de sexto sentido. E na verdade é a característica dele desse poder de conexão e de perceber o poder do ambiente. Só que isso só acontece quando nós estamos no recurso. Quando uma pessoa ela está na dor, ela só olha para a dor dela e ela esquece de olhar aquilo que está ao redor. Então, o oral ele perdeu o superpoder dele? Não, ele só está na dor e ele não consegue mais perceber o ambiente ao redor dele. Por isso que nós precisamos cada vez mais nos manter no nosso recurso, certo? Eles são pessoas muito bem relacionadas. O oral, ele é a pessoa do relacionamento. Como eu falei, ele faz amizade na fila do mercado, ele faz amizade na fila da farmácia, ele faz amizade se bobear no semáforo, se você baixar o vidro, ele já começa a conversar com você. Pro oral, quanto mais amigos, melhor. Só que não são amigos que vão ter profundidade muitas vezes, porque são pessoas que eu acabei de conhecer e eu já me sinto amiga dele. Só que existem outros traços que para eles é difícil esse relacionamento. Então é onde o oral se frustra, certo? O oral para ele funciona assim, relacionamento, quanto mais melhor. Para outros não, quanto mais tempo melhor, quanto mais qualidade melhor. O oral ele gosta da quantidade e ele se doa por inteiro em cada uma dos seus relacionamentos, só que ao mesmo tempo que ele se doa, ele acaba inevitavelmente se frustrando também, porque primeiro que nós somos seres diferentes, a menos que ele encontre outro oral que vai se doar na mesma intensidade para ele, mas isso, quem achou, guarde o seu, porque é artigo de luxo, tá? Eles são então muito bem relacionados, eles são influentes, são pessoas que elas são muito boas de de entusiasmar os outros, de dizer, vai, você consegue, de acreditar, de incentivar, de estar junto, só que eles esperam que isso aconteça com eles também, e é onde, de novo, ele se frustra. Toda vez que eu faço algo, esperando que o outro vai fazer comigo, inevitavelmente eu vou me frustrar, e é isso que a gente tem que aprender. A gente vai deixar de fazer? Não, mas a gente vai fazer sem esperar de volta, porque a gente já entendeu que eu posso ser que eu posso ser diferente e ainda assim ser amado, certo? Ele é muito sensível e sensitivo, como eu já falei. Então, assim, qual que são as características físicas do oral? O oral, ele é mais redondinho, porque ele tem como se fosse uma aparência de bebê grande, mas entendo o que eu quero dizer, não é que ele é uma criança, mas ele é mais redondinho, a pele dele normalmente, quem tem o oral alto, tá, gente? É uma pele que ela é mais fininha, é aquela pessoa que tem 40 anos e tu pensa que tem só 20. Então, eles são muito comunicadores, tem uma tendência ao ganho de peso quando eles estão na dor, então por isso eles são todos redondinhos, assim como o esquizoide tem as quinas, o oral ele é todo redondinho. Ele é mais bochechudinho, ele tem um sorriso que ele vem, quando abre o sorriso, ó, o meu trava, entendendo? Por quê? Porque o meu sorriso, ele é de masoquista, o do oral não. Ele malmente começou a falar, tu vê os dentes dele lá atrás, esse é o sorriso do oral, tá?
O oral, ele tem uma boca que não é tão desenhada quanto a minha, porque a minha boca é uma boca de rígido. A do oral, ele tem mais lábios até, mas é aquele lábio que... Sabe aquela criança que mamou bastante, que fica mais beiçudinha assim? Essa é a boca do oral. As pernas dele costumam ser mais redondinha, o joelho é para dentro, ele faz a perninha como se fosse um X, como se ele tivesse andado antes do tempo e o joelho ele desce uma vaciladinha. Mas enfim, isso são características que vocês não vão estar fazendo gráfico, então não quer dizer. Então são pessoas que normalmente assim, você vê o oral e aquela pessoa que você tem vontade de abraçar, esse é o oral. Porque eles são dados para isso, é como se fosse uma criança no formato de um adulto, que ele é fofinho, que ele é agradável, que ele é querido, ele tem essa cara de querido, diferente da minha, como eu sempre digo, né? A minha cara é uma cara mais fechada, justamente por conta do meu traço masoquista, mas o oral não. O oral, você olha para ele, você se sente acolhido só no olhar dele. Ah, o olho do oral costuma ser bem menorzinho, o meu já é um olho grande, o olho do oral ele é menorzinho e essa ponta do olho dele ele é caidinha para baixo, assim como se ele estivesse chorando, sabe? Essa é a característica do física do oral, certo? Então, é aquela pessoa que ela é querida, é uma pessoa que ela fala bastante, ela fala com as mãos, ela fala com gestos, ela, se possível, ela vai pegar em você. Se ela puder, ela vai te abraçar. Ela consegue começar qualquer conversa e vai longe as conversas, né? É uma pessoa que ela já se sente tanto amiga que ela acaba abrindo a vida dela para você. O masoquista, ele também gosta de ouvir, ele acolhe muito bem as pessoas, mas ele evita conversar sobre ele. O oral não. O oral, para já se conectar contigo, ele já começa a abrir a vida dele toda e ele te conta coisas da intimidade, depois ele vê que ele não devia ter feito, mas ele já fez e já foi, e daí já não adianta mais, tá? Pontos de atenção do oral. Assim, ó, algumas pessoas, como eu sempre digo, tudo aquilo que é diferente, eu só sei que é diferente, não significa que é defeito. Porém, existem coisas que a gente vai treinar e tem coisas que a gente vai melhorando ao longo do tempo. Eu entender, eu ter o autoconhecimento e eu saber dos meus traços não me dá direito de usar isso como uma bengala e dizer assim, eu falo muito mesmo, porque eu sou oral, eu preciso tocar em todo mundo porque eu sou oral. Não, eu já entendi que eu sou falante, porém, existem ambientes que eu tenho que ser mais contida. Eu não posso me utilizar eu sou oral e eu vou ser assim e vai ser sempre assim e você tem que me aceitar dessa forma. Todo exagero faz mal, certo? Então, existem pessoas, por exemplo, que vêm para o autoconhecimento para usar Deixa eu só... Aqui. Para usar o conhecimento para dar desculpa para se manter num padrão ruim e ainda dar uma desculpa mais técnica, né? Então, assim, eu sou oral, eu falo muito mesmo, eu sou bem relacionado, então, assim, eu posso ter quantos amigos eu quiser mesmo sendo casado, entende? Então, existe uma diferença de a gente se conhecer e a gente usar isso como desculpa para nos manter num comportamento ruim. Sempre tem uma frase que a gente sempre usa que é esse, né? Nós sempre vamos ter uma boa desculpa para nos manter num comportamento ruim, mas a partir daqui não mais. A partir daqui a gente vai se conhecer e aquilo que for ponto limitante ou ponto de atenção ou ponto de melhoria, a gente vai treinar para isso. Então, os pontos de atenção do oral pelo fato de ele ser uma pessoa muito extrovertida, muito de sentir intensamente, ele acaba sendo, por vezes, exagerado. Então, assim, uma criança ser exagerada, beleza, é uma criança. Mas enquanto adulto, eu tenho que perceber, assim, será que é nessa intensidade toda? Eu sei que eu sou intenso, mas será que é nessa intensidade toda? Então, existem ambientes que eu vou ter que dar uma controlada, talvez, na minha intensidade. Então, eu preciso me conhecer e colocar, por vezes, um freio também. O oral,
ele tem ele perde a atenção, o foco muito fácil. Por quê? Pelo fato de ele ser muito sensitivo e sentir muito o ambiente. Então, assim, ele começa, sei lá, a escrever uma carta. Começou a escrever uma carta, de repente, ele sentiu um cheiro e ele já começa, aquele cheiro tá lembrando alguma coisa, e nisso passou uma borboleta, e ele já foi atrás da borboleta, ele já levantou dali, ele já não sabia mais o que ele estava fazendo. Então, o oral, ele tem a tendência a perder o foco muito rápido. Por quê? Porque ele é muito sensitivo, então ele precisa criar mecanismos de manter pelo menos o mínimo de atenção. Isso faz com que ele seja o quê? Desorganizado em algumas coisas. Por quê? Pelo fato de ele gostar muito da espontaneidade de ir fazendo conforme ele sente, ele acaba sendo desorganizado em algumas coisas. Então, qual que é o meu ponto de melhoria? Se eu sei que eu sou desorganizado, eu vou tentar manter o que a gente sempre fala de uma rotina dinâmica. Eu preciso ser igual o masoquista ou o analítico, que ele tem uma agenda, que ele sabe exatamente o que ele vai fazer em cada hora, na forma que ele vai fazer? Não. Eu sei que durante o dia eu tenho isso aqui para fazer. E durante o dia eu vou ver como que eu vou me adequando a esta rotina. Então, eu tenho uma rotina, mas ela não é uma rotina engessada, ela é uma rotina espontânea, dinâmica, que eu vou me adaptando. Outra coisa que acontece com o oral influente, eles são muito otimistas. Então, eles acreditam que eles podem fazer 20 atividades ao mesmo tempo, ou que o dia dele talvez possa ter 48 horas. Então, ele se compromete com muitas coisas e depois ele vai ver que lá ao longo do tempo ele não conseguiu fazer. E daí ele pode cair aqui em dois extremos. Ou ele vai nesse de deixa a vida me levar mesmo, eu sou assim mesmo, ou ele começa a se colocar um peso de meu Deus, eu sou desorganizado, meu Deus, eu sou procrastinador, meu Deus, eu não consigo fazer nada. Não, eu não sou desorganizado, eu não sou procrastinador. Eu simplesmente coloquei uma carga de tarefa que ela é humanamente impossível de fazer. Eu sou tão otimista que eu acredito que eu sou capaz de fazer 30 coisas em 20 horas e não tem como, certo? Então eu preciso ajustar essas coisas. Outra coisa que acontece muito com o traço de caráter oral, ele não sabe dizer não. Mas por que ele não sabe dizer não? Porque o não dele é diferente dos outros nãos. Toda vez que ele diz não, ele acredita que ele vai estar magoando a outra pessoa. Por quê? Porque toda vez que alguém diz não para ele, ele leva isso para o lado pessoal. Estão me deixando de lado, estão negando o acesso para mim. Por isso que ele evita dizer não para o outro, porque a dor dele é o abandono. Ele não quer, em hipótese nenhuma, se sentir sozinho, se deixado de lado. Então, toda vez que ele precisa dizer não para alguém, ele acredita que ele está cortando o acesso com aquela pessoa. E como ele não quer que isso aconteça com ele, ele não faz isso com os outros. Então, assim, eu convido a Karina para o meu aniversário no sábado às 3 horas da tarde. Ela diz, tá bom, eu vou no teu aniversário. Aí, a Lia vai lá e convida ela para um café no sábado às 3 horas da tarde. Daí a Karina, para não me magoar e para não magoar a Lia, ela disse, eu vou, pode deixar que eu vou. E quando ele vê, ele tá com uma agenda com várias coisas duplicadas que ele não consegue cumprir, e é onde ele se sente frustrado. Deixa eu só voltar aqui. Vocês estão entendendo? Deu boa. Tá. Então, ele é exagerado. Eu preciso medir isso. Por vezes ele pode ser desorganizado, mas qual que é a desorganização dele? É não conseguir manter o foco e por vezes querer fazer mais do que a capacidade e o jeito de não dizer não. Ele pode ser que a gente chama de precipitado. Precipitado por quê? Pelo fato dele ser muito intenso, ele quer fazer tudo no impulso. É agora, então é já. Ele não quer pensar para depois, então ele acaba fazendo e depois ele se cobra de ter feito, né? Como eu falei, lá na fila do mercado ele encontrou uma senhorinha que nunca tinha visto na vida e de repente contou a vida inteira para ela, contou inclusive que estava tendo um problema no casamento.
Depois que ela saiu dali, meu Deus, mas eu não devia ter contado isso pra Cindy. Então é aí que ele acaba sendo precipitado. Ele é tão intenso que ele acaba botando as coisas na frente da outra, certo? Então eu preciso cuidar. Aqui entra também a impulsividade. Precipitada e impulsividade dá no mesmo, né? Então, assim, acaba agindo por impulso. Então, assim, outra coisa que a gente sempre fala é: todo problema ele vem para desenvolver uma habilidade, certo? Então, se eu fui precipitado numa vez, isso me trouxe prejuízos, eu começo agora a pensar sobre, a desenvolver será que se eu pensar sobre, será que se eu não decidir agora, se eu esperar um pouquinho para fazer, então eu preciso ir desenvolvendo essa habilidade, tá? Em alguns momentos, pelo fato dele ser tão impulsivo, de ser tão extrovertido, ele pode se tornar inconveniente. Então, assim, o oral, ele é expansivo, ele é entusiasta e ele gosta de estar com as pessoas. Porém, por vezes ele pode ser inconveniente como eu falei, eu falo tanto, eu sou tão comunicativo, mas existem ambientes que eu preciso me conter. Então vamos pensar assim, numa reunião, eu preciso me conter, eu não posso ser inconveniente e falar por cima das pessoas. Num ambiente novo, onde eu não conheço as pessoas, eu não deveria chegar tocando nas pessoas, porque nem todo mundo gosta do toque físico. Então, ele é tão intenso que, por vezes, ele pode chegar a ser inconveniente. Algumas pessoas dizem assim, a Lia sempre diz o sincericídio, né? Eu sou tão sincero que eu acabo matando o outro, então eu tenho que cuidar nessas questões também, certo? Ele pode trazer um ar de folgado também, certo? O que é um folgado? É aquela pessoa que ela já se sente tão tua amiga, tão à vontade, que ela faz perto de você aquilo que ela faz na casa dela. Então, se eu sou oral influente e eu tenho o costume de fazer isso, eu preciso antes perceber o ambiente. Será que eu posso ser tão expansivo como eu sou? Será que eu posso, neste ambiente que eu acabei de chegar, eu já posso ser na minha totalidade? Porque senão, de novo, tem ambientes que eles vão achar o máximo quando eu estou rodeado de outros orais, mas se eu estou num ambiente onde as outras pessoas elas têm o traço de caráter, por exemplo, masoquista, ou traço de caráter psicopata, em que eles são muito avaliadores, o oral ele vai então ser taxado de folgado. Folgado por quê? Porque ele chegou, já sentou no meio da roda e já dominou o ambiente. Ele é o quê? Para os outros que estão olhando de fora, folgado. Para quem entende, ele é influente. Entende? Então é onde a gente precisa dar essa cuidado. Por vezes ele pode ser barulhento também. Por quê? Porque o modo dele existir é falando, se comunicando para que ele seja visto. Então eu preciso perceber em qual ambiente que eu estou e se eu posso existir com toda a minha espontaneidade. Uma criança oral dentro da sala de aula, para ela ficar quieta, no sentido de quieta de boca fechada e parada, é horrível. Então eu preciso entender, essa criança ela é oral, ela precisa aprender, mas agora eu não sou mais criança, eu sou um adulto oral. Eu sei qual ambiente que eu posso me portar dessa forma. Então, eu posso ser barulhento, por exemplo, dentro de uma igreja? Depende, se tiver na hora do louvor, pode. Se tiver na hora do palavra, eu tenho que me portar. Se eu não consigo ficar quieto ali, eu vou ter que administrar o meu domínio próprio, entende? Numa reunião de família, aonde tá todo mundo ali trocando experiências, e o oral, ele precisa aparecer, ele vai ser aquela pessoa que vai falar mais alto que todo mundo. Mas eu costumo dizer também assim, não é pelo fato de eu ser oral que eu posso falar, né, o quanto eu quiser, mas quanto maior o grito, quanto maior o tom de voz, maior a dor que está escondida por trás disso também. Então eu preciso perceber, assim como eu me conheço, eu começo agora a olhar para as outras pessoas e perceber isso. Por que ela tá falando tão alto? Por que ela já tá falando da vida dela? Por que ela tá tocando nas pessoas? Eu já começo a ter esse olhar.
certo? Ele pode soar também como esquecido. Esquecido por quê? Como o exemplo que eu dei antes. Comecei a escrever uma carta. De repente, senti um cheiro, vi passar a borboleta, me distraí com o porta-retrato, peguei o celular e eu já não sei mais o que eu estava fazendo. Então, pelo fato dele ser muito sensitivo, as coisas prendem a atenção dele, as coisas tiram a atenção dele de uma forma muito rápida. Então, eu preciso criar mecanismos que me façam lembrar para onde vai o meu foco. Tinha uma cliente minha que ela tem um traço de caráter oral bem alto e, assim, de manhã ela tinha 2 tarefas, eram somente 2 tarefas. E ela não conseguia ela não conseguia manter aquele cronograma de 2 tarefas. Por quê? Porque tudo distraía ela e ela trabalhava numa loja, então cada vez que entrava alguém na loja, ela ia para Nárnia, ela entrava no mundo da pessoa e ela esquecia das funções dela. O que ela fazia? Botou o celular para despertar a cada 30 minutos, assim, volta para a sua tarefa. A sua tarefa é fazer compras, porque ela trabalhava com isso. E tinha post-its ao redor do computador. Volta para as compras, volta para a cobrança. Então, ela estava ali fazendo, se ela saiu do post-it que estava ao redor da tela dela e ela saía andar atrás de um cliente que tinha entrado na loja, tinha um celular que ia despertar e ia lembrar ela de voltar para o foco. Quem não é oral não entende, mas é assim, ela tinha 2 tarefas para fazer de manhã e tinha tantas coisas acontecendo. É TDAH, não é, gente? Claro que hoje a gente tem muitas coisas que tiram a nossa atenção. E se a gente for, então, mais oral ainda, vai tirando mais. Se a gente usa muito o celular, a nossa atenção ela é roubada o tempo inteiro. Então, assim, tem muita coisa hoje que a gente coloca como uma patologia que não é. É somente a gente não se conhecer e a gente justamente ser influenciado pelas notificações e tudo mais que a gente é roubado hoje, tá? Então, eu preciso. Ele é esquecido? Não é. Ele só perde o foco com facilidade. O que eu preciso fazer? Eu preciso criar mecanismos de voltar para o foco. Tem um outro cliente que é assim, minha esposa, ela pede as coisas, mas ela quer que eu faça na hora, e daí eu não faço na hora, daí depois eu me esqueço. E também eu não vou fazer na hora que ela quer, porque senão, né, já viu, tá. Então faz assim, quando ela te pede, já anota. Porque depois, quando tu tá lá no ócio, tu vai ver tudo que ela te pediu. Se, não, mas eu sou esquecido mesmo, porque eu sou oral. Isso não pode soar como desculpa, entende? Então, assim, eu preciso ter algum mecanismo, alguma técnica que faça eu voltar a atenção para aquilo que eu estou fazendo, tá? Indisciplinado, aqui entra a mesma coisa de antes, né? Eu não preciso criar um cronograma igual os analíticos e os masoquistas, mas eu preciso saber que eu não sou mais uma criança que faz na hora que quer. Eu não sou mais uma criança que precisa sentir vontade de fazer as coisas. As crianças sentem vontade, os adultos fazem o que precisa ser feito. É isso que me diferencia de uma criança, senão eu vou ser a criança que quando precisar de alguma coisa vou ter que gritar cada vez mais alto para que os outros venham me atender, certo? Eu sou muito volúvel ou indeciso. O oral, uma hora ele quer o lápis rosa. Depois que ele conseguiu o lápis rosa, até antes, mas pensando bem, eu não queria rosa, não. Eu queria amarelo. Mas pode ser que eu aceite o verde também. Então, ele troca de opinião muito rápido. Isso é um defeito? Não. Eu só preciso bancar as minhas decisões, né? Quando a gente cobra do oral que ele seja muito detalhista, que ele seja muito preciso, que ele seja muito racional, isso rouba dele a identidade dele. Quando eu preciso ficar explicando com excesso de detalhes, mas porquê, a gente tira dele a espontaneidade, a gente tira dele o sentimento, a gente está buscando a lógica. Se eles são sensitivos, existem traços que são mais racionais. Eu preciso, de novo, entender qual é o meu, qual que é o dele e saber o limite para isso, certo?
Então, nesse volúvel, é esse negócio de tipo, meu, uma semana eu tô amando preto, na outra semana eu não gosto mais de preto. Até ontem, meu sorvete favorito era de morango. A partir de agora, o meu sorvete favorito é de limão. Tá, mas por quê? Não precisa explicar, eu simplesmente mudei. Porque o oral, ele gosta de novidade, tá? Necessidades básicas do oral. Necessidade de conexão com as pessoas. Mas é uma conexão, que nem eu falei, de quantidade, diferente de alguns traços que é assim. O esquizoide, ele gosta de conexão com as pessoas, mas a conexão dele é estar no ambiente, no cantinho, observando. Se possível, que ninguém enxergue ele. O oral, não. O oral, ele não quer ficar no canto da sala. O oral, ele já quer estar no meio. E é aquele que está falando mais alto. E quanto mais pessoas olhando para ele, melhor. Essa é a necessidade de conexão do oral. E quando você fala com ele, ele quer que você olhe para ele. Ele quer que você sinta a emoção junto com ele. Se você fizer assim, sentir junto com ele, é tudo que ele quer. Não tem aquela criança que vem falar com a mãe diz assim, e não olha para a criança. Então, se a sua criança é oral, por favor, pare tudo e ouça o que ela está falando, porque ele quer que você veja, que você ouça com os olhos. É isso. O oral, você precisa ouvi-lo com os olhos e, se possível, fazer os gestos junto com ele, certo? Essa é a conexão do oral. Ele tem essa necessidade do novo, da espontaneidade. Fazer a mesma coisa todo dia para ele é morrer. Para algumas pessoas é libertador, super confortável seguir uma rotina engessada e fazer exatamente a mesma coisa. É segurança. Para o oral, não. Para o oral, isso é tédio. Ele morre, então ele precisa de novidades. Por isso que eu falei, uma hora ele quer a caneta rosa, daqui 2 minutos ele quer a caneta verde. Até ontem ele amava essa roupa, a partir de agora ele não gosta mais. Então ele precisa sempre de novidade. Ele precisa poder se expressar. Então, assim, pedir para que ele fique quieto. Pedir para que ele não fale das suas emoções, para que ele não fale dele, é tirar dele essa característica de individualidade. E quando ele fala, ele quer ser ouvido, que nem eu falei, com os olhos, tá? Ele precisa se sentir prestigiado. Então, assim, pensa que é uma criança que foi fazer a apresentação da escola, que tá lá o teatro inteiro olhando para ele até quer que o teatro inteiro esteja olhando para ele, mas existe uma pessoa em especial que ele está esperando que esteja lá, olhando e aplaudindo. Assim é o oral. Ele precisa desse prestígio das pessoas, ele precisa dessa validação. Como eu falei, sempre falo de novo, todos nós nascemos para amar e ser amados. Mas quando a gente é adulto, a gente é amado na forma de aceitação, aprovação e afirmação. E o oral é essa afirmação de dizer, uau, vai, você é demais, eu tô aqui com você e vamos junto. O oral é o do vamos junto, galera. Ele até não gosta, mas se todo mundo tá indo, ele vai também, tá? Ele tem a dificuldade, já falei, né? Mas tá aqui de novo, vamos lá. Controle e organização. Ele, pela espontaneidade dele, ele não gosta de, tipo assim, colocar as coisas no papel, né? E vocês sabem que quem faz acompanhamento comigo, eu preciso das coisas no papel, por quê? Porque as coisas no papel traz controle, porque se ela fica na nossa mente, a gente gasta energia e a gente não executa. Como eu falei, a criança ela pode fazer de forma muito espontânea e existir, mas o adulto ele precisa ter o mínimo de controle. Então tinha uma cliente que assim, eu acabei gastando um pouco a mais no cartão de crédito, eu não sei nem como é que eu vou pagar. Sim, e eu não quero nem ver a fatura, porque se eu for ver a fatura, eu vou ficar desesperada. Tá, e daí como é que tu vai fazer? Não, porque é muito chato eu ter que ficar colocando as coisas no papel e eu ver como que eu vou fazer para resolver isso daqui. Pois é, mas daí alguém vai resolver para você? Em algum momento na cabeça dela ela achou que o problema ele ia sumir
sem ela olhar aquilo ali. Então, assim, é ruim por vezes a gente ter esse pouco de controle? Né? É chato ter que fazer conta? É chato ter que anotar tudo que come quem tá fazendo dieta? Mas sempre tem um ganho também, né? Então eu preciso deixar de ser a criança que é super espontânea e quer as coisas no já também, para começar a ter um controle sobre e uma certa organização. Como eu falei antes, eu não preciso ter a rotina engessada de ter horário para todas as coisas, mas eu sei que eu tenho que levantar de manhã, que eu tenho que começar a trabalhar às 8 horas, de que eu preciso almoçar ao meio-dia, de que eu tenho que sim ir para academia, que eu tenho responsabilidade com outras coisas e dentro do meu dia eu vou dar um jeito de encaixar cada coisa, certo? Ele tem dificuldade de concentração, como eu falei antes. Dificuldade por quê? Por conta da sensibilidade. Então, assim, se você tem um oral alto e você se percebe num trabalho que te exige muito controle, concentração e detalhismo, provavelmente você tem que rever o seu local de trabalho, certo? Se você faz com muita dificuldade, é porque você está no local errado. O oral, ele é a pessoa que ele precisa estar num ambiente onde ele possa ser expansivo, onde ele possa falar, onde ele possa se comunicar principalmente com outras pessoas. Então, locais que dão muito bem para o oral. Professor, ele é muito bom vendedor, ele precisa estar rodeado de pessoas sendo prestigiado, podendo existir. Se ele tiver que ir, de novo, para um controle de estoque, para um almoxarifado, para compras, para tabelas e excels da vida, ele morre. Aonde ele não veja pessoas, onde todo o contato seja somente online, para ele isso ali mata a individualidade dele, tá? Coisas que fazem muito mal, já falei, regras de tem que ser assim, tem que ser assado, ninguém gosta muito de regras, né? Mas pro oral isso mata, porque quando ele precisa seguir algo à risca e ele não poder nem questionar, porque ele também acaba sendo questionador, ele não gosta de ter que explicar, mas ele gosta que expliquem para ele. Então, e a gente acaba cobrando dele por vezes lógica. Então, esses ambientes são ambientes que desgastam, tá? Então, outras características do oral, eles são pessoas extremamente acolhedoras, eles são pessoas presentes, como eu falei, se ele está com você, ele está com você. O resto do mundo some, ele está com você, tá? O oral, ele é uma pessoa que ele cuida, ele é uma pessoa que ele cede, ele é uma pessoa que ele agrada, ele faz de tudo para que você se sinta bem. Quando ele está na dor, ele aceita migalhas acreditando que aquilo ali vai tampar o buraco que ele tem. Só que aí que o buraco dele vai ficando cada vez maior. Por quê? Porque ele é tão agradável com os outros, ele se incomoda tanto de que os outros estejam confortáveis que ele acaba se colocando na dor. O oral na dor, então, é esse, que ele aceita uma má companhia para simplesmente não ficar sozinho. E isso, de novo, mata ele. Por quê? Porque as migalhas dão uma falsa sensação de que ele está sendo atendido. Só que, na verdade, ele está se doando tanto que o buraco dele acaba sendo cada vez maior, tá? Então, é algo que a gente precisa olhar bastante para o traço de caráter oral, que ele acaba se doando muito para as outras pessoas, se anulando, cedendo, cuidando, só que quando chega na vez dele, ele tá totalmente sozinho, totalmente desgastado, totalmente na dor, e aí pra gente resgatar ele desse buraco fica cada vez mais difícil, tá? A dor do abandono é essa, de assim, eu sou tão agradável com você, eu me preocupo tanto com você, eu faço tudo por você, eu cuido de você e quando eu preciso ser cuidado,
eu não recebo a mesma coisa de volta. Ele acredita que para ele ser amado, ele precisa ser dependente de alguém. Então, assim, é como a moça do cartão de crédito. Não é que ela precisa que alguém pague a conta dela, mas se alguém vem e organiza a conta para ela, ela se sente amada. Então, por vezes, ela se coloca em dívida para que apareça alguém que venha resolver o problema dela. O oral tem muito disso, é como se ele precisasse ter um problema para que alguém olhe e venha ajudar. Então, por vezes, inconscientemente, ele se coloca em dor e em problemas para que, de alguma forma, as pessoas venham ver. Vamos pensar de uma forma que agora seja bem didática, como eu falei, uma criança, né? Uma criança que ela precisa ser vista, que ela acredita que só se o outro vier fazer para ela, que ela vai ser vista e amada. Então, assim, eu até consigo ir no banheiro e fazer xixi sozinha, mas se eu fizer xixi nas calças, alguém vai vir me limpar, me trocar e daí eu vou me sentir acolhido. É isso que o oral por vezes faz. Ele se diminui, ele não é que finge, ele se coloca na dor ou ele se coloca numa dependência esperando que alguém venha socorrer ele, porque ele acreditou que se ele só vai ser amado se ele for dependente de alguém. Tá ficando claro? Então, na dor, quando ele tá na dor, ele aceita qualquer migalha de afeto. E isso faz com que ele acabe cada vez se colocando mais na dor. Por quê? Porque ele aceita tão poucas migalhas, mas por vezes ele tem que se doar tanto que, como eu falei antes, o buraco dele que ele tá querendo preencher acaba se tornando maior do que no início. Por quê? Porque ele se doa tanto para os outros e espera receber o mesmo de volta e isso não acontece. Com as mulheres é uma briga entre uma menina e a mulher. A mulher que quer dizer que ela pode fazer todas as coisas e a menina que precisa ser cuidada e quer ser vista, sabe? Então, dentro de nós existe isso. Existe o lugar em que eu posso ser a menina e existe o lugar que eu posso ser a mulher. Eu não posso nunca ir para os extremos, tá? Para não ser abandonado, como eu falei antes, ele acaba não dizendo não, porque cada não é como se eu cortasse o acesso da outra pessoa e para o medo de ele ficar sozinho, de ele ficar isolado, ele acaba não dizendo não, não colocando limites e ele vai fazendo disso. Não tem aquela pilha de pratos e chega uma hora que ele já não consegue mais sustentar e o castelinho cai todo. Então acaba acontecendo isso. A outra dor dele é assim, ele tá ali cuidando sempre de todo mundo, ele tá sempre disposto para todo mundo, ele tá sempre se doando por inteiro para todo mundo. E em algum momento vai cair a ficha, ele vai ver que ele está sozinho. Ele fez e quando ele chegou a minha vez, eu estou sozinho de novo. Tudo aquilo que lembra esse abandono faz o gatilho, né? Vai fazer essa dor ficar cada vez maior. E para eu não sentir essa dor, eu começo a ir de novo para os excessos. E os principais excessos do oral é pela boca, certo? Então, assim, quando a gente olha para a pessoa, principalmente agora fisicamente falando, né? O oral, ele tem essa necessidade do acolhimento do serviço. Então, quando eu tenho um traço de caráter muito alto e ele tá negligenciado nesse cuidado, é a pessoa que ela vai trazer essa necessidade do acolhimento pela boca. Vamos voltar de novo lá para a criança. O bebê, ele mama quando ele tem fome, quando ele quer afeto e quando ele tem medo e dor. O oral, ele pode fazer a mesma coisa depois de adulto. Ele pode comer no sentido de se sentir acolhido. Ele pode comer quando ele tá triste na dor. Ele pode comer quando ele quer
sem inconscientemente. Quanto maior eu for, mais as pessoas me veem. Então, eu me mantenho maior fisicamente para inconscientemente ser visto e aceito pelas pessoas. Entende? Então, no corpo a gente percebe isso. Uma pessoa que ela tenta o tempo inteiro emagrecer, ela não consegue, pode ser que tenha algo ligado ao seu traço de caráter de eu preciso ser grande para ser visto. Eu preciso ter um problema para que vocês me enxerguem. Eu preciso estar desse tamanho para que em algum momento eu possa ser prestigiado. Então, isso a gente, cara, nos adultos hoje está tão comum o ganho de peso, porque a nossa sociedade ela tá realmente muito disfuncional, mas uma criança que ela começa a engordar é porque ela está sendo negligenciada em alguma coisa nisso ali. Ou ela não está sendo vista, ou ela precisa, ou ela quer falar e não pode falar, então para ela se calar, ela usa a boca também, os adultos também fazem isso. Quantas mulheres que têm que ficar quieta para algumas situações e por isso elas acabam usando a comida, a bebida para fechar a boca, ou então é aquela que usa falando demais, gritando demais, ofendendo demais. Todo o excesso ele vem mostrar que tem uma falta de quê? De amor na forma de aceitação, aprovação e afirmação, certo? Só recapitulando de novo, todos nós temos os 5 traços. Se em algum momento eu não me identifiquei com tudo, é porque eu não tenho 100% de traço de caráter oral. Quem mais se identificou é quem vai ter um gráfico acima de 25, 20, até... É muito difícil uma pessoa ter mais do que 40, né? Mas tem aquele que tem 40 também. Tipo o Jô Soares da vida, ele tem um traço de caráter oral de pelo menos 40%. O Faustão, tem uma outra cantora, como é que é o nome dela agora? Agora não consigo lembrar. Então, essas pessoas, elas vão sentir com muito mais, vai se perceber muito mais dentro disso aqui. Todo mundo tem, todo mundo tem. Lá no filme Divertidamente, o oral, ele é caracterizado pela tristeza, porém o oral, como eu falei, ele é o mais comunicativo, ele é o mais extrovertido, ele é o mais alegre de todos, desde que ele esteja na dor. Desde que ele esteja no recurso e não na dor, desde que ele possa existir. Espero que essa aula tenha trazido clareza para vocês, que vocês tenham se visto, sim, já. Passa muito rápido, né? Tenha trazido clareza para vocês, para que vocês se vejam e percebam nas outras pessoas, assim. De novo, aquela pessoa que ela precisa que você olhe para ela, aquela pessoa que tá sempre com alguma coisa na boca, caneta, unha, isso é característica do oral que tem uma necessidade de falta. Aquela pessoa que ela é muito expansiva, de fala muito alta, então ela é uma pessoa que ela precisa de um acolhimento diferente, né? Como eu falei, o esquizoide é aquele que para se sentir acolhido, ele quer ser deixado lá no cantinho da sala, se possível, invisível. O oral não, ele quer estar no meio, rodeado de todo mundo, então esse é o acolhimento de cada um. Espero que tenha trazido clareza para que vocês se vejam e vejam o próximo também. Como vocês sabem, a nossa imersão da última semana, do último sábado, não aconteceu por conta do falecimento do meu irmão, mas nós reagendamos para o dia 23 de maio agora, então já vão agendando para vocês, porque vai ser um tempo bem precioso, assim como essa nossa 1 hora aqui passou voando, as nossas 10 horas de imersão vão passar voando também, e vai trazer uma clareza bem grande para todos os assuntos da vida de vocês. Não é porque sou eu que faço, mas eu digo assim, que a gente sofre e a gente tem muitos problemas pela falta da informação que a gente tem. Então, nessa imersão é um tempo de você parar tudo e olhar para você. Se você olha para você e você começa a resolver as suas questões primeiro, todo mundo ao redor vai sentir a sua diferença e o mundo ele vai continuar o mesmo, mas para você ele já vai melhorar muito.
E as pessoas vão começar a ver essa mudança e elas vão começar a querer mudar também. Por vezes a gente quer mudar o outro, né? Mas a gente começa a mudança pela gente. Então, agendem. Quem ainda não fez a inscrição, pode fazer a inscrição lá no link da bio do Instagram ou me mandar mensagem no direct, a gente também faz, tá bom? Dia 23 de maio, das 9 da manhã até o meio-dia, das 2 da tarde até as 8 da noite, com intervalo para café. Aguardo vocês. Na próxima segunda-feira a gente volta para os relacionamentos e na outra semana a gente volta a falar de traços de caracteres. Beijo maravilhosos, que seja uma semana incrível e que vocês usem essas informações para melhorar ainda mais os seus relacionamentos e a vida de vocês. Beijo, Jesus abençoe, até mais, tchau!